Bem, telefone não é um verbo, é uma coisa, é um substantivo. Mas nós brasileiros falamos também o verbo telefonar. O verbo telefonar, ele partiu do substantivo telefone. Isto em inglês também é bastante comum. Veja este exemplo. A palavra phone significa telefone em inglês. Um substantivo, uma coisa. Para dizer telefonar, basta você colocar a partícula to na frente do substantivo e pronto, você criou o verbo telefonar. Ou pelo menos uma das maneiras de dizer em inglês telefonar. Desculpa. Voltando. Mais um exemplo. A palavra water, água. Bem, water também não é um verbo. A palavra water é um substantivo, uma coisa. Mas, se você precisar dizer o verbo aguar, como na frase não esqueça de aguar as plantas antes de sair, existe o verbo aguar. Se você quiser dizer o verbo aguar, basta pegar este substantivo, water, colocar a partícula to na frente e você terá criado o verbo aguar. Esta é mais uma regra bem útil para que você use já desde o início do seu curso. Obviamente, esta regrinha não vai funcionar com todos os substantivos, mas, conforme eu disse anteriormente, no exemplo anterior sobre as ocupações, as profissões, ela serve na maioria dos casos. Mas muito cuidado, por exemplo, existe o substantivo mesa, table. Table significa mesa, mesa é um substantivo, uma coisa, mas como não existe o verbo mesar, você não poderia simplesmente colocar a partícula to na frente do substantivo table para criar o verbo to table, que seria mesar. Este verbo não existe, certo? Mas na maioria dos verbos, esta regra é bem útil. Vamos ver mais um exemplo. Vamos voltar ao verbo trabalhar, to work. To work, então, significa trabalhar. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais detalhada. Já vimos que to work é trabalhar. Se removermos a partícula to, teremos uma ordem, o imperativo trabalha. Mas o que eu quero dizer também, dentro deste assunto sobre substantivos e verbos, é que o verbo work, ou melhor, a palavra work, além de ser um verbo, também pode ser um substantivo. Work significa, ou também pode significar, trabalho. E trabalho é um substantivo. Como na frase, hoje o trabalho estava muito difícil. Nesta frase, a palavra trabalho não é um verbo,
é apenas um substantivo. Então, a palavra work pode ser o substantivo trabalho. Se você coloca o to na frente dela, vira o verbo trabalhar. Ou, removendo o to, você pode ter o verbo no imperativo, uma ordem, trabalha. Isto tudo pode parecer um pouquinho confuso neste início de curso. Eu sugiro que você efetivamente use o seu material escrito, o seu livro, escute também o CD de áudio e pratique bastante, porque ali nós temos também toda a informação que eu estou passando para você aqui. Combinado? Bom, vamos apagar este quadro e vamos ver mais um item apenas para encerrar este tópico de informações adicionais. Você certamente deve ter escutado ou visto por aí a palavra thanks. Ou talvez você viu esta palavra, thank you. Você sabe a diferença entre thanks e thank you? Bom, normalmente nós brasileiros traduzimos ambas como obrigado. Thanks, obrigado. Thank you, obrigado. Apesar desta tradução ser bastante aceitável, nós podemos fazer uma análise um pouco mais detalhada para que você entenda melhor a diferença entre estas palavras. Bom, o que ocorreu aqui? Esta palavra foi transformada num verbo. O verbo to thank. Sem a letra S no final. To thank. Agora nós temos um verbo. Que verbo é esse? É o verbo agradecer. Agradecer. To thank. Bem, veja só essa construção. I thank you. Você lembra do pronome pessoal reto eu? I. I thank you. Eu agradeço você. Ou eu te agradeço. Então, o que ocorreu aqui foi que eles eliminaram o pronome reto I e dizem apenas thank you. Mas, na verdade, thank you significa te agradeço, enquanto que thanks significa obrigado. Esta é a diferença. Thanks é menos formal, tem menos sentimento, enquanto que thank you é um pouco mais formal ou tem um pouco mais de sentimento. Pense, se você disser em português, obrigado. Ou se você disser em português, te agradeço. São impressões diferentes. Bom, este foi o item sobre informações adicionais. E no próximo bloco nós falaremos um pouquinho sobre o gerúndio. Até lá!